Então, bom dia, graça e paz, irmãos queridos. Vamos à palavra de hoje. Abra a sua Bíblia. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, versos 15 a 23. Vou ler. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, em que? No pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Agora, preste atenção. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Agora, olhe bem, tenha os olhos iluminados para ler isso. E fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Agora, olha que coisa. Acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Olha que coisa linda. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então vamos trabalhar nesse texto aqui. Eu quero ler esses versos de novo. Ressuscitou ele dentre os mortos, verso 20, e o fez assentar nos lugares celestiais. E qual a posição dele? Olha lá, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Para aí. Ele está mostrando nesse texto que Cristo ressuscitou dos mortos pelo poder de Deus, foi assentado à direita de Deus nos lugares celestiais, acima de tudo. Então preste atenção. Cristo, o poder dele, a autoridade dele está acima de todas as coisas. Ouça e creia. Vou brincar, receba a revelação aí, né? Então, quando eu falo que eu creio em Cristo, eu não estou crendo em alguém pequeno, frágil. Eu estou crendo em alguém cujo poder e a posição e a autoridade está acima de todas as coisas. Você acredita nisso? E todas as coisas estão debaixo dos pés. Ele é o cabeça sobre a igreja e sobre todas as coisas. Está bem claro isso na tua mente? Você acredita que Cristo tem autoridade máxima e tudo está debaixo dos pés, seja principados, potestades, domínios, poderes? Acredita ou não? Nesse exato momento que você está aqui reunido, você acredita que essa autoridade máxima está sobre a sua vida? Sim ou não? Sim. Agora, o que o sistema religioso prega? O sistema religioso prega isso. Eu podia direcionar essa pregação para outros caminhos, mas eu preciso falar nesse tom e nesse nível. O que o sistema religioso prega? Ele prega duas forças, cada uma das quais tem 50% de poder. Então o diabo, que é grande, o sistema religioso prega um diabo grande, poderoso, que tem 50% do poder. E o outro 50% do poder
tem Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo vem e faz alguma coisa benéfica para uma pessoa, abençoa a pessoa. Mas se ela descuidar e der brecha, então vem esse 50% do poder maligno, que é o diabo, e vai se introduzir ali, desfazer o que Deus fez na vida daquela pessoa. Então é pintado um quadro assim, o diabo poderoso, 50% do poder, que faz um monte de coisa, que luta, que ataca a igreja, que mexe, que derruba a igreja, que deixa a igreja fraca. Aí o outro 50% do poder está na mão de Jesus Cristo, que ele vem, levanta a igreja, ajuda a igreja, liberta a igreja. Aí ele se ausenta, vem o diabo com seus 50% de poder, com a sua macumba, feitiçaria, e derruba tudo que Jesus Cristo fez. Então você encontra um cenário nesse falso evangelho que esses dois poderes se degladiando, não é? A pessoa vai numa quarta-feira na igreja, recebe o Espírito Santo, ela recebeu 50% do poder de Jesus. Na sexta-feira, ela que na quarta recebeu 50% do poder do Espírito Santo, na sexta ela já está vazia, que ela precisa ir na corrente da libertação, expulsar o diabo da vida dela. Porque o 50% do poder do diabo fez o mal, ela já está enroscada de novo. Aí depois Jesus vem e desenrosca. Aleluia, glória a Deus, mas no fim da semana está enroscado de novo pelo diabo. E aí surgem as igrejas feiticeiras. Quem são as igrejas feiticeiras? Liga a televisão que elas estão lá. Elas estão lá fazendo campanha de libertação, sessão de descarrego, sexta-feira forte, oração forte. Elas estão aí na mídia, são as mais fortes, dando objeto orado, objeto ungido, e passa óleo e água de Israel, e rosinha que leva para casa. Eu falo isso sempre aqui, não leva a mão. E você vê lá no Natal que tem agenda de pastores. Você já viu isso? Já sei, você sabe do que eu estou falando. E tem lá um pastor com um púlpito, um monte de saquinho de cimento ungido, é o cimento da casa própria. Você já viu isso? Então você vai dar uma oferta e pegar um saquinho de cimento ungido para ter a casa própria. E está lá o pastor dando um montão de... na agenda de pastores. Está lá com um monte de frasquinho de óleo da unção. Você vai pegar aquele óleo, dar uma oferta e pôr na testa, e a tua vida vai mudar. Você encontra um monte de igreja que faz entrevista com um demônio no microfone. Uma vez eu estava vendo uma entrevista dessa. Primeiro o pastor deu um monte de envelope da campanha para todo mundo. Depois ficou endemoniado e ele perguntou isso para o demônio. Demônio, mão para trás. O que você vai fazer com aquelas pessoas que não pegaram envelope? Aí o demônio... eu vou acabar com a vida financeira delas. Está vendo, pessoal? Está vendo, pessoal? Está vendo? Todo mundo vai levantar para pegar o envelope. Então nós vemos as igrejas feiticeiras, que elas trabalham pondo medo nas pessoas. E exaltam o poder do diabo. O tempo todo tem demônio, o tempo todo precisa de uma libertação, o tempo todo precisa de uma oração forte, uma sessão de descarrego, campanha disso, campanha daquilo, amedrontando. Elas estão com a mídia na mão. Os mentirosos estão com a mídia na mão. E exalta o poder do diabo, e o crente que não conhece a verdade fica apavorado. Aí ele vai ler aqueles textos, endemoniamento dali Mateus, Marcos, Lucas e João, que era um monte de gente que vivia debaixo da lei, não tinha entendimento nenhum do evangelho da graça, que ficava endemoniado, Jesus expulsou o demônio. Vão falar que eles vão ficar igual àquilo, aquilo é tudo antes da cruz. Então pinta-se um quadro maligno que esconde a autoridade de Jesus, amedronta as pessoas. São feiticeiros evangélicos, só falam em macumba, mal olhado e libertação daquilo. O tempo todo eles estão pessoas que estão numas trevas, porque eles só enxergam isso. E essa gente fica pregando um poder do diabo e cega todo mundo com o poder que Jesus Cristo tem. Então a maior parte está escravizada por essa mentalidade demoníaca, maligna, mentirosa do falso evangelho. Agora, o que nós acabamos de ler? Assentou-se à direita de Deus Pai nos lugares celestiais,
acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século que Paulo estava vivendo, mas também do vindouro. Então, quando eu falo que eu creio em Jesus Cristo, eu não estou crendo numa figura, não estou crendo em alguém frágil, que eu preciso ficar, tem misericórdia, me livra, me liberta. Eu vou ler o Salmo 91, aquele que habita. Quando eu falo que eu creio em Jesus Cristo, eu não estou crendo num fracote que entrega a igreja na mão do diabo, que deixa os demônios ser andar no meio do crente. Não estou crendo nessas besteiras, eu estou crendo naquele que é a autoridade máxima, que todas as coisas estão debaixo dos pés. Eu estou crendo naquele que me libertou do império das trevas, e eu que sou dele, macumba não me pega, olho gordo não me pega, mal olhado, esses fetiches, essa linguagem baixa que entrou na igreja, nada me pega e o diabo não pode me tocar. Eu sou um liberto do império das trevas, porque eu sou de Deus, e esse mal não tem retaliação, não tem mal olhado, não tem macumba, nada toca naquele que é de Deus, que é salvo. Por quê? Porque ele é o cabeça da igreja, ele é a autoridade máxima da minha vida. Eu não sou crente supersticioso. Sexta-feira 13, eu vi um gato. Eu tenho um gato preto em casa, ele só me faz bem. Vejo ele toda sexta-feira, inclusive de sexta-feira 13. Coitadinho do bichinho, tem uns olhinhos amarelos, e passa e se raspa em mim, eu passo a mão nele de sexta-feira 13. Então você vê o quê? Uma igreja supersticiosa. O povo que está lá amedrontado, depressivo, apertado por uma doutrina de medo, escravizado. Entende o que eu estou dizendo? Quinta-feira eu fui andar, fazer uma caminhada cedo, eu ando aí 1 quilômetro e pouco. Quando eu não corro, eu ando. E de manhã tem culto nessas igrejas. Eu vinha passando num farol que tem a igreja ali. Aí eu parei no farol e falei, Deus, por que o Senhor me trouxe para mim ver essa praga aí dentro da igreja? Aí estava lá um monte de manhã cedo, só vai na igreja quem é velhinho, não vai? Você vai lá, tem aquele monte de, aquela senhora precisando de ajuda, e está lá dando o dinheirinho do almoço dela em nome de Jesus. Aí eu parei no farol, tem uma porta grande de vidro, eu olhei lá dentro, estava logo nesse ponto. Põe a mão na cabeça. Um pastor novo, um moleque que não entende nada, é um papagaio que só repete o que o líder quer que fala, não sabe nada do que é ser pastor. Põe na cabeça. E demônio disso, demônio daquele. Eu falei, vou parar aqui para ver. Abri o farol, falei, deixa eu suportar. Demônio disso, demônio daquele, demônio daquele, ele vai aumentando a voz. Ele demônio daquele, daqui a pouco ele está ligado. É agora, e sai, todo mundo fazendo assim, as veinhas fazendo assim. Meu Deus, coitado dessa gente, uma superstição, um monte de gente escravizada, sendo explorada financeiramente. É uma praga que está na igreja isso. E essa gente não conhece em quem ela acredita. Não sabe quem é Jesus Cristo. Não sabe a autoridade que ele tem, o poder que ele tem, que ele está acima de todas as coisas. Eu sou dele, comprado pelo sangue dele e guardado pelo poder que ele tem. Essas coisas não são evangelho para mim. Mas Jesus expulsou o demônio. Claro que expulsou antes da cruz. Aquele povo que vivia debaixo da lei do Velho Testamento de Moisés, que é o véu, tudo endemoniado, debaixo da lei. Vocês estão entendendo? Mas depois da cruz tudo mudou, estou no Evangelho. Então está bem claro isso na sua mente. Nós lemos o quê? Deus o ressuscitou dentre os mortos, fazendo assentar nos lugares celestiais à sua direita, acima de todo o principado, potestade, poder, domínio e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja, qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todos os lugares. Então você tem que deletar. Se houver qualquer superstição, se você acha que o diabo vai te tocar, que porque você cometeu um erro, ele vai te retalhar. Porque existe, chegou a sexta-feira, tem um mau espírito na macumba que vai vir na tua casa.
Se você tem qualquer resquício disso, hoje você tem que mudar totalmente a tua forma de crer. Porque ainda você traz a superstição do passado, quando você não entendia o Evangelho. Então vamos trabalhar na palavra aqui, vamos. Vamos lá, abre aí a sua Bíblia em Marcos, Marcos. Capítulo de número 5. Quero ler isso aqui para você, um texto que aterroriza as pessoas, né? Mateus 5, vamos ler desde do verso 1. Vamos fazer uma boa leitura. Eu gosto de ler bastante aqui. Marcos, aliás, é Marcos, eu falei Mateus, é Marcos. Marcos 5, verso 1 até o 13, vamos ler. Entrementes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, outra tradução, Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, olha, os demônios viram de longe Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus dissera: espírito imundo, sai desse homem. Perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é meu nome, porque somos muitos. Aí os demônios vão pedir para Jesus. Rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali no monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Então, olha que coisa interessante. Jesus desce naquela região, tem esse endemoniado que tem uma legião de demônios, ninguém conseguia prender ele, nem nada. Eu quero que você entenda a autoridade de Jesus. Esse é um texto que nós estamos lendo antes da cruz. A nova aliança está em vigor? Não. O que está vigorando aqui? A lei. Você pode ver que antes da cruz é endemoniado que não acabava mais. Por quê? Está tudo debaixo da lei. Tudo judeu escravizado pela velha aliança. Então é um texto antes da cruz, para você ver como a coisa já era antes da cruz. Quando Jesus chega naquela região, vem um demônio, né? A legião que estava naquele homem. E o que eles fazem? Eu quero que você entenda a grandeza de Jesus, sendo esse um texto antes da cruz. Quando viu de longe Jesus, olha o verso 6. Correu e o adorou. Não pode ser aquele homem endemoniado, valente, que quebrava tudo. Quando os demônios veem Jesus, os demônios estão nele, corre e adora Jesus. Vocês estão entendendo? Olha, que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Veio antes do tempo para nos atormentar. Que poder essa legião tinha contra Jesus? Teve que se prostrar e adorar, reconhecer quem ele era. Antes da cruz, isso. Antes da cruz. Debaixo aonde? Da lei. Isso é muito grande. Não é grande isso? Não é poderoso isso? Poderoso. Chegou lá, prostrou e falou: olha, veio antes do tempo, nós sabemos que você vai nos atormentar, mas você veio antes do tempo, aquilo ali que nem fraquinho, todos bem fraquinhos, bem dominados, bem subjugados. Quando viu de longe, Jesus correu e o adorou. Aí falou, exclamando com alta voz: que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque Jesus dissera: espírito imundo, sai desse homem. Perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião, meu nome, porque somos muitos.
Agora, os demônios vão fazer um pedido. Rogou-lhes encarecidamente que não os mandassem para fora do país. Jesus não manda a gente para fora do país, não. O que é encarecidamente? Ai, por favor, não nos manda para fora do país, nós vamos ter que sair desse homem. Né? Olha, que força esses espíritos malignos têm diante de Jesus? Nenhuma, meus irmãos. Nenhuma. Olha lá. Então os espíritos imundos, olha lá, rogaram a Jesus dizendo, manda-nos para os porcos para que entremos nele. E Jesus permitiu. Então quando Jesus chega ali, eles veem que, sabe aquele cachorrinho que faz coisa errada? Você dá uma bronca nele, ele fica sem graça, ele deita, vira de barriga para cima, vem com o rabinho assim. Então aqueles demônios vieram assim. Adorou, por favor, não nos mande para fora do país, permita entrar nos porcos. Sabe, pedindo encarecidamente. Jesus ali a autoridade total sobre espíritos demoníacos, sobre legião de demônios, sobre tudo. Isso na lei. Está bem claro isso na sua mente? Agora, eu como um crente verdadeiro que conheço o Evangelho, como posso achar que o diabo tem 50% de poder? Como eu posso acreditar que uma macumba vai me pegar? Como eu posso achar que vão pôr um pouquinho de óleo na minha testa e vão me libertar? Que vou levar uma coisinha ungida para a minha casa, porque ela só tem demônio. Na minha casa só tem demônio, é isso que eles veem. E vai chupar os demônios da minha casa, e vou numa tal de fogueira para queimar. Então você vê um monte de crente que não conhece a autoridade de Jesus, amedrontado com um monte de coisa, apavorado, vive intranquilo, tem depressão, acorda à noite... Sabe, porque não entende o que é evangelho, não entrou na fé, não sabe que Jesus tem domínio sobre todos os demônios, diabo e tudo. Tua mente está esclarecida com isso, é assim que você tem que se ver e crer. Isso é o evangelho da graça de Deus. Então essa legião toda não pode fazer nada. Você está em Marcos, volta um pouquinho, vai chegar em Mateus. Olha lá, Mateus 28, Jesus morreu na cruz, ressuscitou, está diante dos discípulos. Vamos ler só um verso, o verso 18. Então Jesus chega, ele já ressuscitou, vai se despedir dos discípulos, vai voltar aos céus, e Jesus diz isso para ele, olha lá, Mateus 28, 18. Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada aonde? Aonde? No céu e na terra. Então Jesus, depois que ressuscitou, já diz, olha, toda a autoridade me foi dada. Por quê? Porque ele passou um período aqui na carne e teve que se despojar de toda a sua autoridade. Ele tem toda a autoridade dada a ele nos dois níveis, nos céus e na terra. Então quem é que manda na terra? Jesus. Quem é que manda nos céus a autoridade máxima? Jesus, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então eu estou crendo naquele que tem toda a autoridade. No céu e na terra. Eu estou conectado a ele, ele está conectado comigo. Vocês estão entendendo o Evangelho, como é grande o Evangelho, o poder de Deus? Eu não estou mais supersticioso nesses cultos de libertação. Essa falácia, essa mentira, essa enganação que escraviza as pessoas, que explora as pessoas financeiramente, põe medo, mantém o povo dominado pelo medo. Não estou debaixo dessa coisa maligna. Não estou pondo copo com água perto da televisão e fazendo essas campanhas mentirosas para se libertar, que vem por essas igrejas da televisão. Essa gente aí são os malignos, os apóstolos da mentira, os apóstolos de Satanás que se transformam em anjos de luz. Estão com a Bíblia na mão. E o povo está escravizado pelo falso evangelho, evangelho do medo. Não! Essas coisas não têm nada a ver com a gente, nós somos de Deus. Então toda a autoridade foi dada para Jesus nos céus e na terra? Sim ou não? Foram dadas. Agora depois da cruz. Isso nós lemos antes da cruz. Então você tem que entender. Antes da cruz é uma coisa, a velha aliança, ela vigorou até a cruz. É simples, mas eu tenho que explicar de novo. Tudo que
é antes da cruz, é judaísmo, história do povo judeu. Todo o Velho Testamento, história do povo judeu. Deus agindo com o povo judeu, aliança feita com o povo judeu. Deus não fez aliança com os demais povos da terra. O povo judeu era o povo escolhido, as leis foram dadas para eles. Todas aquelas festas judaicas era tudo coisa do povo judeu. Quando Jesus nasceu, a lei estava em vigor, ele nasceu debaixo da lei. Você pode ver que ele foi levado no templo com 8 dias para se circuncidar e guardar toda a lei. Né? Foi feita aquela oferta. Jesus obedeceu a lei até a cruz. E eu tenho que entender que quando ele morre na cruz, derrama o sangue e diz, este sangue é o Novo Testamento, estabelece o Novo Testamento no sangue dele. Quer dizer que toda aquela velharia que é do Velho Testamento acabou, se cumpriu. Tudo que o Velho Testamento apontava para Jesus não tem mais razão de ser, porque ele já veio. Isaías 53 já se cumpriu. Vocês estão entendendo? Já se cumpriu. Tudo que a velha aliança, o judaísmo mostrava a respeito de Jesus no futuro, ele veio e cumpriu. Ele cumpriu a lei e removeu a velha aliança. Agora eu estou numa nova aliança. Então Mateus, Marcos, Lucas e João, quando você vê esse monte de gente endemoniada, era demônio para todo lado, era tudo judeu debaixo de lei, endemoniado, escravizado, porque a lei não podia libertá-los de nada. Tem que ter essa divisão aqui na minha mente. O Novo Testamento é da cruz para frente. E Atos, pastor, é evangelho? Atos é o que os apóstolos começaram a fazer. Você pensa que os apóstolos entenderam o evangelho na lata, de cara? Eles só conheciam o que Jesus fez debaixo da lei naqueles 3 anos e meio de ministério de Jesus. Eles só vieram entender o evangelho depois. Eles continuaram tendo o mesmo comportamento de judeu. Demorou para que os discípulos viessem entender que o judaísmo deles acabou. E a maior parte deles não entendeu quase nada. Continuaram judeus misturando com o evangelho. Paulo foi um judeuzão, o único que foi revelado o evangelho da graça de Deus, que escreveu metade do Novo Testamento e trouxe essa revelação. Paulo em Gálatas deu uma bronca em Pedro, porque Pedro queria viver na graça e obrigar as pessoas a viver debaixo da lei. Está lá no capítulo 2, e Paulo repreendeu ele na cara de todo mundo. Você quer fazer, a lei acabou, você quer fazer as pessoas se tornarem obedecedores da lei? E confrontou Pedro, porque Pedro não entendia que a lei havia acabado na cruz. Vê a carta de Tiago, era um apóstolo. A fé sem obras é morta. O que ele começa a dizer? Meus irmãos, acaso pode a fé sem obras salvá-lo? Na ótica de Tiago, quando ele vai escrever a carta dele, ele escreve as tribos que estão dispersas. Quem é que foi dividido em tribos? Só os judeus, gentios não tem tribo nenhuma. Está escrevendo uma carta para as 12 tribos que estavam em dispersão, uma carta só para judeu. Por isso que ele não entendia nada do que o apóstolo Paulo falava. Para ele, judeuzão, mesmo conhecido de Jesus, andado os 3 anos e meio com Jesus, não entendeu o evangelho da graça de Deus e a nova aliança. Por isso que ele fala que a fé sem obras é morta. Quem foi que introduziu, pelo menos naquilo que se diz que é o Novo Testamento, essa unção com óleo? Foi Tiago. Por quê? Porque antes da cruz, eles ungiam as pessoas com óleo. E Tiago trouxe essa prática, e só na carta dele é que tem esse negócio de ungir com óleo. Porque ele tinha a mentalidade antes da cruz, ele não entendeu nada. Leia a carta de Tiago inteira, ele não fala nada da obra da cruz, não fala nada do sangue precioso derramado, ele não fala nada da graça de Deus, é só acepção de pessoas, a língua é só prática da carne, proibições, não tinha entendimento. Então eu tenho que entender que a nova aliança, se eu quiser entender o que é evangelho, não é Mateus, Marcos, Lucas e João, é entender, começando a entender pela carta de Paulo aos Romanos, é o evangelho que Cristo fez na cruz e me deu gratuitamente. Então acabou. Depois da cruz começa-se a nova aliança no meu sangue.
Para mim entender o Evangelho, eu tenho que entender as cartas de Paulo. A maior parte, se me ouve falar isso, vai discordar. Mas você que entendeu, você sabe o que eu estou falando. Tem um monte de gente que fez curso de teologia, está até ensinando pessoas, mas tem a mente travada e não entende que a nova aliança é depois da cruz. E briga por isso, porque está travado o entendimento, não consegue passar pela cruz. Agora, depois da cruz, qual é o relacionamento com o diabo? O que depois da cruz me é ensinado a respeito do diabo? Olha que coisa interessante. Vamos lá, agora vai para Colossenses. Colossenses 1,13. Você já pode me dar uma aula, hein? Um dia eu vou pedir para um de vocês vir pregar aqui no meu lugar. Então, Colossenses 1,3. Isso é depois da cruz. Isso Pedro não entendeu. Talvez Pedro nunca tenha lido essa carta de Paulo aos Colossenses. Nem João, nem Tiago. Nunca tiveram conhecimento disso que Paulo ensinava. Então, Colossenses 1,13. Olha, já te falei isso 2000 vezes. Você que é um crente, é um liberto, é um salvo, que conhece Jesus, que crê em Jesus, essa é a sua posição depois da cruz. Se eu procurar o que nós vamos ler aqui antes da cruz, não existe isso. Era um conhecimento que ninguém tinha, só foi revelado depois da cruz. Olha lá o que Paulo fala. Ele nos libertou do império das trevas, olha lá, Colossenses 1,13, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, neste reino onde nós estamos, nós temos a redenção, o fim de todo cativeiro, e a culpa, e a dívida, e a remissão, a retirada de não tem mais culpa. Então, quando eu creio em Cristo de verdade, nesse que é a autoridade máxima, que domina todos os demônios, que tudo está debaixo dos pés, seja principado, potestade, poderes e domínios, tudo está debaixo da autoridade dele. Quando eu creio nele, o que ele faz por mim? Ah, você creu? Me liberta do império das trevas, me pega. Pelo amor de Deus, quando é que vamos acreditar nisso? Me libertou do império das trevas, me transportou, isso é um transporte no Espírito, e me pôs no reino dele, e neste reino eu tenho o fim da escravidão. Então o verdadeiro crente, ele é um liberto por Jesus. O demônio foi liberto de tudo, do império das trevas. O império tem que ter um imperador, que é um rei, não é? E esse império das trevas não é feito por homens. Alguns dizem que é homem. Não é o império dos reis, das autoridades. É o império das trevas. Então, volta um pouquinho para trás. Você lembra que você queria que alguém viesse pôr a mão na tua cabeça para te libertar? Um homem na carne que diz que tem uma unção que vai pôr a mão em você, vai te libertar do quê? Carne libertando carne? Não vai libertar. Lembra que põe um olhinho aqui, a unção da libertação, sói. O que com um olhinho, a mão de um pecador na carne vai fazer o que para você? Vai te libertar? E aquela gritaria no final do culto, sai, sai, sai demônio. Gritaria, o diabo dá risada de todos eles. Olha lá, um monte de tonto lá que não entende o evangelho, mandando eu sair. Não sabe que foram libertos, vão enganar todo mundo. Vocês estão entendendo? Isso vai te libertar, essas práticas, corrente de libertação, sessão de descarrego, que essas igrejas malignas da televisão falam assim mesmo. Enganam as pessoas, ficaram ricas com o dinheiro do povo e não pregam a verdade para o povo. Você acha que isso vai te libertar? O que te liberta é o conhecimento. Eu estou te dando esse simples conhecimento. Conhecereis a verdade, conhecereis a verdade. A verdade conhecida vai te libertar. O homem é liberto pelo conhecimento, não por gritaria, por coisa ungida, por imposição de mãos. Sim ou não? Então, ele me libertou, me arrancou de tudo que é trevas. Me transportou e me pôs no reino dele. Então, todo crente verdadeiro é um liberto. Você tem que assumir, eu creio, estou na fé, sou um liberto do império das trevas. Não tenho medo de macumba, de nada.
Tem uma metalúrgica aqui atrás e dá 800 metros uma volta em volta dela. Eu moro ali do lado e tem bastante árvores. Eu corro ali de manhã. E tem lá a esquina da Macumba, né? Só para vocês verem. É uma encruzilhada, tem uma escola aqui, uma empresa aqui, um campo da Aliança aqui e a Aliança aqui. Todo dia que eu passo correndo lá tem bode sem cabeça, galinha sem cabeça, 500 velas, 500 oferendas. Uma loucura. Eu passo correndo ali, dou risada de tudo aquilo. Se fosse em outro tempo, ia fazer sinal da cruz, ou, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, sabe? Porque a mente supersticiosa, a mente presa, a mente das trevas, do evangelho das trevas. Eu passo lá, às vezes tem até urubu, quase voa em cima de mim. E eu com aquela macumba, estou com medo de alguma coisa, não estou nem eu, sou liberto. Se tiver algum demônio ali, é capaz de se ajoelhar porque eu estou passando. Um filho de Deus está passando ali. Meu Deus, você acredita? Isso é evangelho, depois da cruz isso aí. Não tem superstição, eu passo lá, eu fico com dó. Ver a cabeça daquele bode lá com aquele olho sem brilho ali. Eu falo, mataram um bichinho aqui essa noite, cortaram ali o pescoço. Geralmente é feito isso de madrugada. Entende? E depois aquilo apodrece, se o lixeiro não vem, é um fedor na região toda. Aquilo não pode me tocar, gente. Por quê? Porque eu sou uma pessoa de Deus. Passei ali perto e daí? Sou liberto do império das trevas. Então o crente não tem essa superstição. Você já passou por essas igrejas aí? Sai demônio disso, sai demônio daquilo, é um mal olhado, é uma macumba, é uma inveja, é um vizinho, joga sal grosso. Infernizaram a cabeça das pessoas com essa mentira, esse evangelho supersticioso que não é evangelho, que não mostra a autoridade de Jesus Cristo, mostra um Cristo fracassado, um Cristo fraco, que o diabo domina, é isso que mostra. Então o verdadeiro crente é um liberto do império das trevas para sempre, e nada vai pegar ele. Nem que ele, na hora do nervosismo, falou um palavrão, não tem um demônio do palavrão que vai entrar nele. Não existe isso, meus irmãos. Vocês estão entendendo? Não tem esse negócio de retalhar, deu brecha, e vai tocar. E... Tinha um missionário da televisão que fazia o quê? No fim, depois que ele orou, amarrou, quebrou, mandou embora, aí falava o quê? Quem tem que dar testemunho, porque se não der testemunho, o diabo vem e anula o que Deus fez. Ele não falava isso na televisão. Então quer dizer que Deus fez. Se a pessoa não levanta a mão para testemunhar, para gravar, para pôr lá, o diabo vai anular o que Deus fez. Por isso que eles pregam essa macumba toda na igreja deles. Como pode Deus fazer uma coisa, o diabo na mesma hora, se a pessoa não falar, vem desfazer? Ressuscitou ele dentre os mortos, fez assentar nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça, do administrador, a autoridade máxima deu à igreja com o seu corpo. Acredita nisso? Crê nisso, tem fé nisso, está escrito aqui. Agora, se eu não tiver a divisão, eu vou ler isso com a mentalidade antes da cruz, não vou entender nada, porque ainda estou na velha aliança. Né? Aí agora vamos aí em Colossenses mesmo, vamos lá. 2, versículo 14 e 15, um dos textos que a gente lê constantemente aqui, não vou parar. Tendo cancelado, Colossenses 2, 14 e 15, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, que nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz, e depois que a dívida é paga, vai se dirigir e despojando os principados e a potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Que escrito de dívida era esse? A lei, a velha aliança, as ordenanças, que mostrava que eu era devedor, pecador, estava condenado, tinha uma dívida, não tinha com que pagar e me condenava. Cristo vai para a cruz, leva o escrito, leva a lei, crava a lei, a culpa, a nota promissória, minha dívida na cruz, liquida tudo, me era prejudicial. Ele removeu inteiramente
inteiramente, não tem nada que venha me cobrar nada agora, não tem. Depois que ele me liberta, quita minha dívida, agora ele se dirige para os principados e potestades, que são os demônios e diabo, e vai despojá-los na cruz. Tirou toda a autoridade deles. É como pegar uma pessoa e deixar ela despida, sem roupa, pelada, sem nada. Então desfez toda a autoridade, poder que eles tinham, tudo foi despojado, triunfou deles aonde? Na cruz. Acabou. Isso já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Quem acredita que todos eles foram despojados? Quem acredita nisso? Agora, se eu estou antes da cruz, eu estou com medo deles. Não, mas não é bem assim. Não, mas não é bem assim. Sempre discordando, não é bem assim. Você foi liberto do império das trevas. Oh, não, não fala isso, fala abaixo que ele vai escutar. Mas ele vira atrás de mim. Vocês entendem? Está limpando a tua mente da superstição? É assim que você tem que ver e crer. Eu creio nisso. Qualquer pensamento que vier errado, opa, na minha mente não domina mais. Eu sou liberto. Você vai até dormir melhor, sabia? Vai dormir mais em paz. O Evangelho faz as pessoas dormir mais em paz. Então quer dizer que despojou deles na cruz? Despojou. Agora vamos lá. Hebreus 2,14. Vai para frente, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus. Hebreus 2,14. O que diz lá em Hebreus 2,14? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Então nós somos filhos e participamos desse corpo de carne e sangue. Desses também ele Jesus, igualmente participou. Ele teve um corpo de carne e sangue como o nosso. Para quê? Para que por sua morte destruísse aquele, uma tradução está que tem, outra tinha. Eu acredito no que tinha. Tinha o poder da morte, é saber, o diabo. E livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. E livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então Jesus teve um corpo de carne e sangue. Quando ele vai para a cruz, ele vai morrer, para que por sua morte ele fizesse o quê? Destruísse. Não pode ser que isso está na Bíblia. Está aqui, você não leu? Para que o que é que destrói o diabo? Não é o azeite, a unção, o pastor amarrando, um gritando, imposição de mãos. Isso é tudo besteira. Isso é tudo uma coisa mental, que não é verdade, porque não está na nova aliança. A morte dele, quando ele quita a dívida, leva os pecados, é ali que o diabo é destruído, porque o diabo não tem mais nenhuma autoridade sobre nada. Então o diabo foi destruído. Vou dar um exemplo aqui. Você compra um carro zerinho, né? Só exemplo, hein? Então, pagou 120 mil, você está feliz da vida. Aleluia, glória. Deus me prosperou, você está pondo um adesivozinho lá, para a glória de Deus. Só que não dá carona para ninguém. O irmão que não tem carro, você vai embora falar tchau de longe, não dá carona, é para a glória de Deus. Bênção de Deus, presente de Deus, os adesivinhos, né? Aí pegou fogo. Aconteceu uma coisa lá, pegou fogo. E você chegou na garagem, estava aquele fogo queimando a pintura, né? Queimando o estofamento, queimando o pneu, queimando tudo que é plástico, que tem muito plástico. E você não pode fazer nada e queimou tudo. Continua sendo um carro? Claro, é um carro. Porém, destruído. Porém, destruído. O motor está lá, mas não funciona. Os bancos, o que tinha de ferro permaneceu, porque o resto queimou tudo. O painel que era lindo, tinha lá uma telona bonita, um Wi-Fi, ai meu Deus, queimou tudo. O teto todo preto, o forro debaixo do teto tudo queimado. Acabou com o carro, ele continua sendo um carro. Porém, destruído. Ele deixou de existir? Não, mas está destruído. É isso que Deus fez através de Cristo na obra da cruz. Destruiu. Né? Para quem gosta de falar queima ele, queimou ele.
Vocês estão entendendo? Reduziu a cinza. Deixou de existir? Não, ele está por aí. Cheio de muleta, sem dente, arrasado. E ainda estão acreditando que ele é o leão que está ao redor. Que nem Pedro, que não entendeu nada do que Paulo disse sobre isso, escreveu na sua carta. Destruído. Destruído. Ainda ele tem a função dele para que a palavra cumpra em algumas coisas. Agora, ele não está mais na minha vida porque eu sou igreja. Ele está aí destruído no mundo, nos corruptos, nos políticos, nessa máfia maligna toda. Mas na minha vida, na vida da igreja, não está mais. Foi destruído. Isso é válido para quem? Eu vou chegar por incrédulo, aquele que não quer nada e despreza o evangelho. Deus te libertou do império das trevas. Não, ele está nas trevas ainda. Para ele não é válido isso. Você está entendendo? Mas para mim, que sou igreja, eu já saí das trevas, eu estou na luz. Isso é válido para a igreja. Para mim é minha vida, isso é minha fé. Acabou o problema, está destruído. Se o diabo vem e fala, Satanás, não vou nem falar amarrado, vou falar que está destruído. Agora, qual o terror do diabo? É quando ele olha para aquele crente que viveu na mão dele, ele descobriu a verdade. Sabe quando o velhinho vai perder o equilíbrio, ele começa assim, a muleta e cai? Acontece isso com ele, porque quando ele olha para você, ele sabe que você sabe que ele é destruído e não tem medo dele. Não é mais supersticioso, não tem mais medo de nada, conhece a verdade, foi liberto pelo conhecimento, está no evangelho e não na lei. Então você que atormenta o diabo, porque ele sabe que você conhece, você é um tormento, ele não está mais ao teu redor, ele está ao redor de quem não crê. Porque ele não vai suportar ficar ao teu redor, você conhece a verdade. Estou falando assim, sabe, você não precisa ouvir isso aqui. Mas estou falando assim para aqueles que estão na internet, que estão saindo dessas igrejas malignas e começando a ouvir essas coisas agora. Isso vai fazer bem para eles. Entende? Então ele não vai estar ao redor de um crente, porque é insuportável um crente perto dele. Faz mal, ele vai, para quem está nas trevas. Você acredita nisso? Isso é o evangelho. Eu vou procurar isso no Velho Testamento, não encontro. Vou lá no Velho Testamento, o diabo não aparece muito, mas o pouco que aparece, ele está lá, indo no céu, denunciar Jó. Ainda estão acreditando que depois da cruz ele está indo no céu ainda, te denunciar. Crê nisso, de todo o coração. Demora anos para entender isso. Tão simples. Então foi destruído. O que nós lemos lá em Efésios? Eu tenho que ir repetindo isso para você. O poder que Deus exerceu em Cristo, olha lá, ressuscitando dos mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo poder, principado, potestade e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também nos séculos futuros. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, autoridade máxima. Pôs todas as coisas debaixo dos pés. Pastor, mas e essas coisas horríveis do mundo? Por que ele não destrói o diabo? Já destruiu. E apaga tudo e faz a terra ficar boazinha. Porque o pecado entrou na terra, entrou no mundo por Adão. E isso tem que se cumprir até ele voltar novamente. Entende? Agora não pense que o que está acontecendo, essas guerras, é que ele perdeu o controle. Isso aí está programado para acontecer. Para chegar à reta final. Por isso que o crente, veja bem, você que conhece o evangelho, você tem que ser uma pessoa preparada para os dias bons e para os dias ruins. Você tem que saber viver pela fé em todos os dias. O crente só quer assim: Deus me abençoa, dá tudo para mim, abre as portas, eu quero ficar rico, só a vitória, né? E tem uma igreja despreparada para passar necessidade, para passar a luta, enfrentar pela fé os mentirosos, combater o bom combate. Qualquer coisinha, ora por mim, eu estou sofrendo, Jesus, socorro. Uma igreja despreparada para enfrentar os dias difíceis, choramingando. Mas vamos em frente. E para terminarmos, vai lá para Filipenses, né? Você está em Hebreus. Vamos ali, Filipenses.
capítulo de número 2, verso 5. Filipenses 2, verso 12. Abra aí, eu quero que você leia. Não, desculpe, é verso 5 mesmo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Agora, isso já aconteceu, já aconteceu. Pelo que também Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, aonde? Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor. Então Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome. Já recebeu ou não? Já é real isso? Já aconteceu depois da cruz. Para que se dobre todo o joelho, em quais níveis? Céus, terra e nível das trevas, debaixo da terra. Presta atenção. Se dobre todo o joelho, anjos, todas as autoridades celestiais. Nos céus, na terra, debaixo da terra, todo o principado das trevas se dobra. E toda língua confessa o quê? Jesus Cristo é o Senhor. Então eu não estou aqui achando que o diabo tem 50% e Jesus tem 50%. E está essa guerra, eu estou no meio, uma hora vem a bênção, outra hora vem a derrota, outra hora vem a guerra, outra hora vem, Jesus constrói, o diabo vem e destrói. E eu estou no meio, suportando carga de bênção, carga de derrota. Eu estou aqui apavorado, eu sou o alvo, tem bala todo o tempo em cima de mim explodindo. Isso não existe, isso é um quadro mental que o evangelho da mentira quer que as pessoas creiam para serem manipuladas. Eu não estou, já estou liberto e transportado. Eu creio no nome que está acima de todo nome, para que diante do nome dele se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua. Eu confesso já, Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o meu Senhor, Jesus Cristo é o meu Senhor, não é essa igreja que está lá. Jesus Cristo é o Senhor, mas quem reina lá dentro é uma outra pessoa e outro espírito. Não. Senhor só no nome, o que reina lá é o Mamon. Isso sim o que reina lá dentro. Então é nele que nós estamos crendo. Como é que eu posso crer se eu não aprender? A fé vem pelo ouvir. Se eu não ouvir essas coisas, como é que a fé vai ser despertada? O conhecimento desperta a verdadeira fé no meu coração. E essa é a nossa posição. A igreja não é um monte de coitadinho que fica misericórdia, 6 horas por mim, socorro. Não, essa gente não conhece o evangelho, é um monte de coitado na fé, não entende a posição de igreja. A nossa posição é de ser libertos, comprados pelo sangue, justificados, corpo de Cristo, noiva de Cristo, filhos de Deus, herdeiro de Deus, que passa a mesma luta, porque você está no mundo e vai enfrentar as mesmas coisas que está no mundo. Se o governo vai mal, você vai mal. Se existe arroxo financeiro, você vai ser vítima dele. Não tem, você está num sistema maligno. Mas você é igreja, você é de Deus. Você crê naquele que tem autoridade máxima nos céus e na terra. Você não é alguém esquecido. Entende? Sempre quando eu passo por aflição, qualquer aflição, o meu homem carnal quer me levar em desespero, eu paro, falo, homem das trevas, da minha carne, para aí. Eu faço questão de fazer isso. Eu creio no Todo-Poderoso. Não vem com esses sentimentos da carne aí, que tem medo, que tem angústia, que se sente sozinho. Não, para lá isso, não vai me dominar. O que me domina é a minha fé. Na minha fé, eu creio que Ele está comigo aqui. Não estou sentindo nada, está tudo errado, mas Ele está comigo aqui. Eu vou enfrentar. Não vou ficar choramingando, não. Vou enfrentar. Eu creio no que a Bíblia me ensinou a respeito da autoridade e do poder de Jesus.
Assunto encerrado. Agora, se eu for uma igreja que vive antes da cruz, na lei, nas pregações antes da cruz, eu não vou entender nada disso, não vou crer nada disso, vou viver debaixo de cativeiro. Então vamos só terminar lendo Efésios, o mesmo onde nós começamos. Filipenses, Colossenses, volta um pouquinho, está Efésios. Vamos ler e terminar de ler o mesmo texto onde começamos, verso 15 a 23. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Olha lá, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, lá nos céus, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então nós cremos naquele que tem autoridade máxima, nos céus, na terra e debaixo da terra. Recebe a palavra de hoje, fala assim, amém, vamos ficar em pé e vamos fazer a breve oração. Vamos orar, Senhor, que alegria, que prazer a Tua palavra nos proporciona, Senhor. E a verdade conhecida nos liberta completamente, por isso nós queremos Te adorar em espírito e com conhecimento da verdade, adorar em espírito e na verdade, profundamente, Senhor, e pedir que onde chegar esse arroz com feijão, esta palavra simples, alcance o coração preparado, fruto maduro, para ouvir e crer na verdade e assumir a verdadeira liberdade do Filho de Deus, Senhor. Para que a mente presa, a mente supersticiosa, a mente produzida pelo evangelho da mentira seja removida e a mente renovada brote dentro de cada uma dessas pessoas. Crendo que será, oramos pela fé, em nome de Jesus. Você diz? Amém.